Amém? Vocês estão ligados aí? Amém? Que Deus vai falar ao seu coração. Deus tem sempre algo para ministrar aos nossos corações. E eu sei que não é somente esse momento que Deus fala, mas esse momento Ele fala também. Principalmente nesse momento, mesmo porque a Bíblia diz que todos conhecerão a Deus, desde o menor até o maior. Uma vez que você nasceu de novo em Cristo, você tem a oportunidade de conhecer a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Deus ministrou uma mensagem ao meu coração que eu quero transmitir para vocês. E eu quero começar pelo tema, que é os encontros que marcam um testemunho. Amém? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Interessante que essa semana, e no meu ambiente de trabalho, quantos sabe que nós não deixamos de ser quem nós somos no ambiente de trabalho? Amém? Onde você estiver, você não vai deixar de ser quem você é em Cristo. Muito importante. Você carrega a presença de Deus aonde você for. A presença de Deus não está somente num lugar aqui, físico, mas é muito bom saber que nós somos templos do Espírito Santo, nós somos santuários de Deus, e saber que nós carregamos uma presença viva. E a conversa no meu trabalho, aqueles momentos que começa a rolar uma conversa, e tá, né, se distraindo, enfim, conversando. Aí me perguntaram, você conhece fulano? É um fulano conhecido, que eu não conhecia. Eu falei, não conheço não. Eu falei, como assim não conhece? Pois é, eu não conheço. Eu brinquei, eu sou obrigado a conhecer? Por acaso ele me conhece? Aí, em tom de brincadeira, ele falou assim, mas você veio de Muqui, né? Você veio de uma cidade de 14 mil habitantes, enfim. E eu pude entender como que Deus ministra os nossos corações algumas verdades. E às vezes nós carregamos algum trauma, alguma situação que nós vivenciamos no passado, né? Quando nossa presença não era muito notada pelas pessoas. Quando você estava no ambiente, é como se ninguém estivesse lá, ou você não estivesse lá. E isso é muito ruim, queridos. Nós passarmos por essas situações, quando nós não somos notados, quando as pessoas não dão importância para nós. E nem sempre nós somos notados pelas pessoas, e às vezes carregamos essas marcas, e vem aquele pensamento imediato, um dia eu vou ser alguém, um dia eu vou ser alguém importante. E essas são motivações aparentemente lícitas, mas não são motivações espirituais, pelas quais Deus quer atuar em nossas vidas. Mesmo porque nós entendemos, queridos, que não importa se um dia as pessoas não nos notaram, ou se nós passamos desapercebidos, ou sem ser notado, sem ter dado importância para nós, o que importa é que nós fomos encontrados por Deus. Isso marca toda uma vida e toda uma geração, e é sobre isso que eu quero discorrer nessa mensagem. E através dessa mensagem, Deus quer carregar a nossa presença com a presença dEle. Porque, queridos, não importa se as pessoas não nos notam. Importa é ser conhecido no céu. Lembra daquele filhos de Cefa que foram expulsar um demônio? E eles vão expulsar o demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega, a quem Paulo testemunha, a quem Paulo teve um encontro. Eles vão expulsar esse demônio,
O demônio fala assim, olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. O que aconteceu? Que eles vão levar uma coça daquele homem endemoniado. Agora, isso é triste, realmente, você não ser conhecido no céu e principalmente você não ser conhecido por Deus. Porque a palavra de Deus diz, muitos dirão o meu nome, eu expulsei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, Senhor. E a palavra de Deus diz que aparta de mim que eu nunca vos conheci. Eu acho que isso é o mais doloroso de todos, mas isso não vale para aqueles que nasceram de Cristo, nasceram de Deus, nasceram do Espírito, nós nascemos do Espírito, amém? Nós somos conhecidos porque nascemos do Espírito, e isso que é importante, sabe? Por muitas das vezes nós carregamos aquela figura de ser um Zé Ninguém. Queridos, entenda que você é alguém importante no reino, você precisa carregar essa identidade, essa imagem dentro de você. Você não é um qualquer. Quantas pessoas que às vezes, por alguma situação, às vezes não é muito notado na igreja, e nós somos uma igreja pequena, né? Aparentemente pequena, e às vezes a pessoa não é notada, e vai falar, se eu não for hoje, não vai nem notar a minha presença, não vão nem perceber a minha presença, porque a pessoa já carrega isso dentro de si. Ela não entende o peso que é a sua presença aí, ela não carrega isso com ela. Porque nós precisamos carregar esse entendimento que a minha presença, que a nossa presença é essencial nos ambientes em que nós estamos. Tem a ver com presença. Tem a ver com identidade. Saber que a sua presença ali vai mudar o ambiente, a sua presença vai trazer uma atmosfera. Eu já contei para vocês que eu fui trabalhar em Cariacica e foi algo que, eu não sei se eles falaram brincando ou falaram sério, mas eu acredito que sim, quando me chamaram para trabalhar em Cariacica, porque o negócio lá estava pegando fogo. E falar assim, ó, já que você é pastor, vai lá, ora, vai para lá para orar para lá, para aquele lugar lá. Enfim, vai trazer uma mudança de ambiente naquele lugar. Vai lá para mudar aquele ambiente. E eles sabiam e sabem do ambiente que a gente carrega. E muitas das vezes nós não percebemos isso, mas nós carregamos esse ambiente. E para a glória de Deus, o ambiente onde estou é um ambiente totalmente pacífico, é algo totalmente abençoado, vamos dizer assim, dentro das medidas daqueles que creem. Mas, enfim, há paz, não há briga, não há contendas, não há confusões. E é muito bom saber disso. Mas, devido a essas marcas de nós não sermos notados e percebidos na vida, o ser humano cresce com aquele sentimento de querer chamar a atenção, né? Igual criança. Faz barulho, faz bagunça, porque na verdade ela está querendo chamar a atenção dos pais. Olha para mim, me dá atenção, por favor, percebam a mim aqui, né? Quando os pais estão às vezes meio distraídos, ou enfim, estão ocupados, e a criança corre para lá, corre para cá, derruba uma coisa que na verdade ela está querendo chamar a atenção, né? Assim como os adolescentes, né? Que querem ser notados no grupo, eles mudam de identidade, eles mudam de roupa, eles andam conforme o grupo, porque estão querendo chamar a atenção das pessoas. E essa é uma necessidade, ser notado, ser percebido, saber que você não é um Zé Ninguém na terra. Tem o Zé Ninguém, tem a Maria Ninguém, né? Mas, enfim, eu quero, diante dessa introdução, abrir com vocês no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 43 até o 50. Existem algumas verdades nesses versículos sobre essas verdades que eu estou falando aqui. Eu vou aqui compartilhar com vocês, que diz lá no 43, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe. Fala, encontrou a Filipe. Queridos, entenda que muitas das vezes nós lemos a Bíblia
e às vezes lemos distraído. A Bíblia não é para ser lida por ser lida. É você ler para receber revelação, para ouvir o Espírito Santo. Quando você está lendo a palavra, é oportunidade para você conhecer Deus, ouvir a voz dele, para se relacionar com ele. O melhor ambiente para você ter esse momento com Deus é através da palavra. A palavra revela Deus. E Cristo é a palavra. Amém? Então, a Bíblia diz que Jesus resolveu partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael. Fala assim: Filipe encontrou a Natanael. Quer dizer, Jesus encontra Filipe, Filipe encontra Natanael. Amém? E disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Fala, vem e vê. Amém. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Fala assim: eu te vi. Quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. Amém? Queridos, a primeira coisa que nós precisamos nos atentar por início dessa história é que Filipe foi encontrado por Jesus. Não foi Filipe quem encontrou Jesus. Tá bom, Filipe? Entenda que isso muda toda a história. Sabe, a velha aliança geralmente é busquem ao Senhor, buscar-me-eis e me encontrareis. Mas nós estamos numa aliança em que Deus vai ao seu encontro. Deus vai até você. A própria palavra de Deus diz que enquanto na velha homens estavam buscando reconciliação, arrependimento, arrependei-vos, buscai ao Senhor com prantos. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 5, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quer dizer, Deus já estava reconciliando com Ele o mundo. Você entender a realidade que você está hoje na nova aliança faz toda a diferença. A nova aliança sempre vai produzir alegria e paz ao nosso coração e esse desejo de buscar, mas porque você já foi encontrado, um buscar de se relacionar porque você já foi achado. E aqui Filipe, ele foi encontrado por Jesus. Então isso marca a história de alguém. Porque Filipe foi notado. Ele foi notado não por pessoas simplesmente, ele foi notado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Imagina, eu ia falar, a gente nem pode falar, né? O presidente entrar e te notar, porque não vou entrar nesse aspecto, isso não importa. Mas imagina entrar uma pessoa muito importante, proeminência, e falar assim: nossa, eu te conheço. E você fica assim: nossa, você me conhece? Porque devido à importância da pessoa, e você pensa assim: uau, aquela pessoa importante me conhece. Mas, queridos, nós estamos falando de Jesus te conhecer. Nós estamos falando daquele
que criou todas as coisas, te conhecer. E ele conheceu, encontrou a Filipe, ele conheceu. E isso marcou a vida de Filipe. Nem sempre as escrituras se abrem em cada detalhe, mas nós precisamos parar em cada verbo e entender que ser encontrado, você não encontra aquilo que não tem importância. Você só procura aquilo que tem importância. Ou alguém está procurando alguma coisa dentro da lata de lixo? A não ser que aconteceu, será que eu esqueci alguma coisa dentro da lata de lixo? Será que eu joguei fora isso? Mas entenda, queridos, que o fato de ser encontrado e ser achado é porque aquilo que foi encontrado e achado possui valor. Não espere ser encontrado por ninguém na terra para ser reconhecido, mesmo porque nós já fomos encontrados. Amém. Fala assim, eu fui encontrado. E é muito importante isso porque ser encontrado por Jesus marca em nossas vidas um testemunho a respeito dele. Eu fui achado. Isso é suficiente. Isso é, para mim, suficiente. Porque quem foi encontrado carrega um testemunho para encontrar outros. Você vai encontrar outros, porque você carrega um testemunho. Existe um propósito, queridos, nós testemunharmos de Jesus. O que diz em Atos capítulo 1, versículo 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Entenda o descer como não apenas uma experiência de poder, mas como alguém que veio para ficar com você, para estar em você, para habitar em você, para transferir poder e capacidade para você. E continua, e sereis minhas testemunhas. E vocês vão testemunhar, através do Espírito Santo em vocês, que eu estou vivo. Porque vocês foram encontrados, vocês foram achados. Bom que nesses momentos eu creio que o Espírito Santo nos leva lá para o momento que nós fomos, primeira vez que nós tivemos um encontro com Jesus, primeira vez que nós tivemos nossa experiência de fé, não experiência religiosa, mas um encontro pessoal com Ele, em que os nossos olhos se abriram, em que nós fomos tirados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós precisamos nos lembrar disso constantemente, para saber que um dia nós fomos encontrados, nós que achamos que éramos um Zé Ninguém, mas, como diz as Escrituras, Deus não escolheu as coisas sábias, fortes, as que são deste mundo. Ele escolheu as que não são. Ele escolheu as coisas loucas, as coisas desprezíveis, para confundir as coisas, aqueles que acham que são, aqueles que são reconhecidos na mídia, enfim, tantas coisas, e se gabam disso. Mas nós, queridos, não temos capacidade para nos gloriar em nós mesmos, mas naquele que nos encontrou. E é isso que nós precisamos ter consciência. E Deus nos encontra em qualquer lugar. A presença dele vai até nós, onde nós estamos, e nos resgata, e nos levanta. Em Atos capítulo 26, versículo 14, nós vamos ver um encontro que marcou a vida de um homem. Nada mais, nada menos um homem que escreveu
a maior parte do Novo Testamento. A maioria das epístolas foram escritas por esse homem. Quem é esse homem? Paulo. No versículo 14 diz assim: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é ficar dando murro em ponta de faca. Não, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Perceba que Saulo perseguia a igreja. Mas Jesus disse que estava perseguindo a ele. Porque a igreja carrega a presença de quem? De Jesus. Entenda a presença que você carrega. A importância que você tem vem da presença que você carrega. Aí, eu sou Jesus a quem persegues, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci. E aparecer que eu olhei para você, eu te vi. Paulo foi encontrado no momento em que ele estava em uma direção totalmente errada, porque ele estava indo para perseguir cristãos. Mas ele foi encontrado nesse lugar. Ele foi encontrado por Jesus. Aí ele fala assim: eu te apareci para quê? Para te constituir ministro e testemunha. Perceba que um encontro produz alguém que vai testemunhar de que ele está vivo. Você foi chamado para testemunhar de alguém que ressuscitou. Nós fomos chamados para testemunhar, e testemunhar é alguém que foi prova ocular. Queridos, na verdade, nós não vimos, mas nós cremos. E isso é importante para Deus, ser testemunha dele onde você está. Aí ele fala assim: tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, muitos outros encontros eu terei com você, e você ainda vai testemunhar outras coisas. Muitos outros encontros Deus vai ter com você. Muitas outras momentos de intimidade, momentos em que se revela, você vai ter com você. Nós não vamos ficar apenas num estágio, nós vamos passar de um outro estágio para o outro nível, ir para uma outra dimensão, em outras realidades, porque Ele vai encontrar com você, queridos, e isso tudo muda, porque Ele nos encontra onde nós estamos, porque tem a ver com sua presença. Ele fala aqui: livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz. Que glorioso isso! E da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você vai testemunhar de Cristo onde você estiver. E Deus confia em você, que você vai fazer com que essas vidas tenham os olhos abertos, através de você. Que antes era um Zé Ninguém, antes não era nada, mas Deus fez tudo em você. Deus fez tudo por você. Você precisa reconhecer essa presença, não para estar por cima das pessoas, mas para você carregar a presença daquele que te salvou. Para que você se porte devidamente como quem você é em Cristo. E ele continua falando: entre os que são santificados pela fé em mim. Porque santificação é crer em Jesus. Nós somos santificados pela fé.
porque nós somos separados, amém? Agora, percebam um outro detalhe, que Filipe, logo depois que foi encontrado por Jesus, e acontece isso conosco, ele vai falar com Natanael, ele fala assim: Natanael, nós achamos a Jesus. Nós achamos aquele a quem Moisés dizia, a quem os profetas diziam. Mas, queridos, não foi Filipe quem encontrou. Foi Jesus quem o encontrou. Quantos de nós imaginávamos assim: não, fui eu que busquei. Não, você foi encontrado. Isso muda. Porque, queridos, uma coisa é você estar buscando algo. Parece que você está sempre atrás. Parece que você está sempre correndo atrás das coisas. Sempre correndo atrás. Mas Deus te chamou e te encontrou onde você está, para que você pare de correr atrás das coisas. Porque a Bíblia diz que as bênçãos virão e te alcançarão. Você não está atrás das bênçãos. As bênçãos é que estão atrás de você. Esse é posicionamento. Fala assim: as bênçãos estão atrás de mim. Não que elas estão atrás, que são, nossa, estão bem distantes. Não, elas estão atrás, correndo para te abençoar. Correndo para chegar até você. Correndo para te alcançar. Mesmo porque você já foi alcançado pela maior bênção. Você foi salvo. Você foi encontrado por Jesus. Você foi achado por Ele. Por isso que a Bíblia diz: Jesus, não andem ansiosos por coisa alguma, quanto o que é a vez de comer, de beber ou de vestir, porque Ele cuida de vocês. Vocês têm muito mais valor do que os pássaros. E a questão é valor. Fala assim: é valor. Fala para a pessoa do seu lado: você sabe quanto que eu valho? É valho, irmão, você aprende português. Não é quanto que eu valo, não. Quem valo está na vala. É quanto eu valho. O meu valor é inestimável, o seu valor é inestimável. Isso muda um posicionamento, isso muda uma crença. Isso muda que parece que você está correndo atrás das coisas. Não, queridos, o mundo faz isso. E Jesus fala assim: olha, busca uma coisa só: o reino de Deus e a sua justiça. Aí eu paro para pensar, buscar aquilo que está dentro de mim. Porque Jesus mesmo disse: muitos dirão, o reino de Deus está ali, acolá, mas eu vos disse, ele está dentro de vós. E o reino de Deus não é comida, nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Fala assim: tudo que eu preciso já está dentro de mim. Tudo já está no meu espírito. Está com a presença de Jesus comigo. A realidade dele em mim faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Por isso ele disse: as demais coisas vos serão acrescentadas. E percebam que o justo, ele não está correndo atrás, ele está sendo acrescentado, ele está sendo abençoado, ele está sendo encontrado. É uma realidade, queridos, que nós precisamos carregar e entender. O que João, capítulo 15, 16 diz? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, fala assim: pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Quando você escolhe e encontra, sempre você vai ter o sentido para o propósito.
eu fui encontrado. Você vai se ver, eu fui designado. Eu vou carregar uma testemunha, eu vou testemunhar para as pessoas. E ele disse assim, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Agora vamos ver um encontro muito marcante, que todos nós conhecemos, em João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4. Que fala do encontro com a mulher samaritana. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Fala assim, era necessário, queridos. É uma questão de necessidade. E a necessidade está no coração de Jesus encontrar. Meu Deus. Você consegue ver o coração de Deus pulsando por você? O coração de Deus te chamando, te buscando, te encontrando. Queridos, nós precisamos realmente ver o nosso velho homem crucificado com Cristo. Ver que tudo aquilo que fizeram conosco não faz sentido mais nós carregarmos, porque ficou no velho homem que foi crucificado com Cristo. Nós carregamos agora alguém que foi capaz de morrer por nós. Carregar as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, para se unir de uma vez por todas a nós. Uma união, que eu gosto de dizer, irreversível. Escutem os religiosos, é irreversível. Isso eu não falei para vocês, tá, irmãos? É para quem vai ver depois. Ou tem algum religioso aqui? Porque o que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Divide alguma coisa de um, da unidade. Foi feito um com Ele. É Deus quem nos sustenta em Cristo. Nós nos tornamos um com Ele. Cristo, das nossas bênçãos, vem toda dessa unidade que nós nos tornamos em Cristo. Tudo flui disso, dessa associação. Jesus mesmo disse, quando eu for levantado da terra, eu for subir no madeiro, eu vou atrair todos a mim. E esse atrair é uma atração com poder interno. Imagina um imã mais poderoso dessa terra, que atrai toda e qualquer matéria humana. É o que estava no coração de Jesus, atraindo sua vida para Ele, buscando pessoas que viriam, porque passou-se mais de 2000 anos e você foi encontrado, você foi achado. Queridos, nós não somos mendigos do amor. Nós não estamos com canequinha, me ame, me ame, me ame. Porque nós cantamos, me ama, me ama, me ama. Amém. Com quem vai se casar, você não vai se casar como mendigo do amor, mas como quem tem amor para dar. Amém. Porque você foi amado primeiro. Esse amor preencheu o vazio da nossa existência, ou da nossa inexistência, da nossa falta de ser percebido e ser visto. Ele nos viu. E onde eu estava, o Senhor me encontrou. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, e assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta.
A hora sexta é exatamente meio-dia. A região de Israel é uma região que prevalece aquele clima de deserto. Meio-dia quente. Para ir pegar água no poço que era distante da cidade, para ir para esse lugar, e aqui uma mulher vai se aproximar nessa hora para buscar água para beber. É porque ela não estava querendo encontrar com ninguém. Porque já não é caso de ser percebido ou notado, mas ser notado com indiferença, com desprezo por causa da fama que a pessoa carregava. Uma mulher que teve 5 maridos, e no 6º marido não era o marido, apenas um relacionamento que estava vivendo. E aqui continua falando assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. É apenas um pretexto para chamar a atenção, e Jesus conversa sobre aquela mulher, falando de água viva, que o Pai tem para dar, água que jorra para a vida eterna. Jesus conversa com aquela mulher sobre, olha, os adoradores, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, falando de coisas espirituais, de coisas maravilhosas. Mas uma coisa que marcou aquela mulher não foi nada disso. Por quê? Olha o que diz no versículo 28 a 30. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Ela teve um encontro com Jesus. Jesus conversou sobre coisas espirituais com ela. Mas o que marcou a vida daquela mulher foi o seguinte: olha o testemunho qual foi. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja. Percebam, venha e veja. Assim como Natanael, como Filipe falou com Natanael, venha e veja. Eu encontrei. Aquela mulher, ela foi achada. E ela pôde falar: venham e vejam. Agora imagina uma mulher que era era desprezada no meio que ela vivia, uma mulher que tinha uma má fama, e de repente ela ganha uma ousadia para falar com os homens daquela cidade. O que ela fala? Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ué, ela não falou da água viva? Ela não falou da adoração em espírito e em verdade, mas ela falou daquele que conhecia ela. Ele me conheceu. Ele já me via. Ele já me notava. Mesmo quando eu estava errado, os olhos dele estavam sobre mim. Ele me disse tudo o que eu fiz. Ele já me conhecia. Ser conhecido por Deus faz toda a diferença na minha vida, na nossa vida. Deus te conhecia. E isso que é importante. Você saber que você era conhecido em todos os momentos, que você nem parecia que estava sendo notado. Parecia que Deus estava distante. E todos estavam distantes. Era só você. Mas não. Deus estava olhando para você. Vocês me entendem? Isso marcou a vida daquela mulher. Eu fui vista por alguém. E não foi qualquer pessoa. Foi o Messias. Foi o Salvador. Foi alguém que tem importância. Aquela mulher se sentiu extremamente valorizada, porque o olhar e o conhecer de Jesus não foi um olhar de condenação, foi um olhar de quem estava dizendo para ela: você não foi notada nem pelos maridos que você teve, agora eu te vejo, eu te conheço.
eu sei de tudo que você fez. Porque isso é importância, queridos. Isso é importância. Aí ela continua falando: será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Perceba que a palavra daquela mulher já não era uma palavra sem sentido e vazia. Era uma palavra carregada por um testemunho de alguém que teve um encontro com ele. Você vai testemunhar do encontro que você teve, do seu momento com ele, porque ele te conhece. O que você vai testemunhar para as pessoas é daquilo que ele disse a seu respeito. Você vai testemunhar de quão bom ele é, o quão amável ele é, porque foi isso, o evangelho que ela ministrou, ela disse, ele me disse tudo que eu tenho feito, ele me conhecia. Se ele me conhecia na minha condição, ele te conhece também. Ele te encontra também. E aqueles homens foram ao encontro. Isso é muito importante. Agora vamos ver o encontro de Jesus com Natanael, voltando lá, após o testemunho de Filipe. Lembra? Filipe é encontrado por Jesus. Filipe encontra Natanael. E Filipe fala para Natanael que ele encontrou. O versículo 45 diz o quê? Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés, agora não falando da perspectiva de Natanael, amém? Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Agora perceba, queridos, que quem pensa assim, carrega já em si essa inferioridade. Porque Natanael era de Caná da Galileia. E Caná da Galileia era um pouco maior que Nazaré. Ele também se sentia inferior. Sabe, pessoas que inferiorizam outras é porque se sentem inferiores também. Pessoas que rebaixam outras é porque também se sentem rebaixadas também. Vocês estão me entendendo? E era o testemunho, era a percepção de Natanael. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Alguma coisa boa? Pode vir alguma coisa boa de Muqui? Pode vir alguma coisa boa de Pojuca? Hein? Pode vir alguma coisa boa do Nordeste? Pode vir de onde veio? Pode vir. Não tem a ver de onde viemos. Tem a ver com quem nós somos hoje em Cristo. Porque a importância do homem não é por aquilo que ele era. Não é por aí, Natanael. Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael. Então, nós percebemos isso, essa realidade em Natanael. E o que marca a vida de Natanael no encontro com Jesus? Quando Jesus diz: eu já te vi debaixo da figueira, antes mesmo de Filipe te chamar. Eu já te via. E, queridos, no contexto, na tradição judaica, estar debaixo da figueira é estar meditando na palavra. É alguém que estava lá meditando e talvez estava procurando Deus. Senhor, você não está me vendo? Senhor, me veja. Olha para mim. Tem aquela música: olha para mim. Nossa, tem tanto tempo. Mas eu preciso do teu olhar. A questão é o quanto ele te viu. Quanto lembra dessa música? Nossa, pai, ninguém lembra. Que bom.
Se não me engano, trazendo a arca. Mas, enfim, perceba que o que marcou a vida de Natanael é: ele me viu debaixo da figueira. Ele me encontrou. Ele me encontrou no momento em que eu estava sozinho, onde ninguém percebia a minha presença. Ele te encontra quando você acha que ninguém percebe a sua presença. Ele estava te vendo. Quantas das vezes, queridos, eu na minha adolescência e infância eu passei por isso. Não ser notado. Aí você carrega timidez por causa disso, carrega tantas coisas, traumas, mas isso tudo ficou na cruz. Porque eu fui encontrado. Nós fomos achados. Isso é o que importa. O que diz Salmo 139, versículo 1? Eu acredito, quando eu estava meditando sobre Natanael, ele debaixo da figueira, e eu comecei a pensar, e o Jonathan está olhando para mim, falou assim: eu acho que é isso também. Não é, Jonathan? Salmo 139, versículo 1, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ó Deus, me sondas. A Luísa logo levanta a cabeça. Conheces-me. Quantos conhecem a música? Meu Deus, vocês estão ruins de louvor aí, hein? Não é da época de vocês não, irmãos? Falho, eu sei, me amas. Aí, olha no versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? No versículo 16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, numa substância informe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no meu livro, antes de qualquer um deles existir. Cris, você não é uma obra do acaso. Você não é um acidente de percurso. Deus te conheceu. Quantas pessoas ainda carregam traumas lá do ventre, porque não era benquisto, não era desejado. Não importa, queridos, os olhos do Senhor estavam atentos a você lá quando era ainda um embrião. Quantos se sentem amados? Quantos se sentem desejados por Deus? E naquele momento que os olhos do Senhor te viram, os seus dias já estavam escritos, todos os planos e propósitos do Senhor estavam estabelecidos para você. Eu que sei os planos que eu tenho sobre vocês, planos de paz, para vos dar um futuro. No Senhor, quando você é encontrado, você encontra o seu propósito, encontra o seu futuro. O seu futuro não é você querer se tornar alguém importante. O seu futuro é quando você entende que você é importante para Ele. E você discorre no seu propósito por causa da importância do valor que você recebeu. Vocês me entendem? Deus vê uma tamanha importância na sua vida, queridos, que você nunca pode imaginar. Mas essa é a verdade. Eu já estou encerrando essa mensagem. E eu quero falar das parábolas do encontro. Talvez você não saiba quais são essas parábolas. Alguém já ouviu falar das parábolas do encontro? Mostra a figura aí. Pedro, que eu mandei para você, por favor. As parábolas do encontro. São as 3 parábolas juntos. A minha secretária, que começa com I, termina com A. Eu pedi para descrever uma imagem, e fui ajustando, que representasse a parábola do encontro, que é a parábola
da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Quantos já ouviram isso? Amém? Muitos religiosos colocam o foco no arrependimento. Um pecador que se arrependeu. Mas o foco está no pastor que encontrou, na mulher que encontrou e no pai que encontrou. O pastor que encontrou a ovelha perdida, a mulher que encontrou a dracma perdida e o pai que encontrou o filho perdido. Isso é a nossa história, queridos. Que diz em Lucas capítulo 15, versículo 6, que fala quando o pastor encontra a sua ovelha perdida. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo! Porque esse é o tom que deve ser lido. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Quando Deus te encontrou, foi assim. Alegrai-vos, façam festas no céu, porque eu encontrei. Eu encontrei o André, eu encontrei o Jean, encontrei o Jonathan, encontrei a Jane, encontrei cada um de vocês. Eu encontrei. Porque é Deus te encontrando. É nisso que está o arrependimento. Quando você é encontrado. Você percebe quanto você foi achado por Ele. Sabe, você não veio aqui encontrar Deus. Você veio aqui porque você foi encontrado por Ele. No versículo 9 diz o que? Da mulher. Entenda, queridos, que o pastor é a figura de Jesus. A mulher é a figura do Espírito Santo. O que diz aqui? Tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. É encontro. Entende que o Evangelho é sobre você ser encontrado. E no pai, que o filho pródigo, que se afastou dele, no versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele foi achado. Fala assim, ele foi achado. Queridos, eu termino essa mensagem lendo com vocês Filipenses capítulo 3, versículo 9. Existe um propósito. Vamos ver no versículo 8, Pedro. Versículo 8. Sim, deveras considera tudo como perda. O que ele considera como perda? Tudo aquilo que Paulo, quem está dizendo isso é Paulo, tudo aquilo que ele encontrou por ser fariseu, doutor da lei, alguém importante aos olhos da terra, alguém que se achava, alguém que era irrepreensível contra a lei, e ele diz o quê? Sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Queridos, quando você encontra com algo maior, ou quando você é achado por algo maior, todas as demais coisas passam a não ter tamanha importância, porque você encontrou algo mais sublime. Meu Senhor, por amor da qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele. Ser encontrado. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo.
a justiça que procede de Deus baseado na fé. Amém? Queridos, nós fomos encontrados. Vamos colocar de pé. Aleluia. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Daqui a pouco nós vamos estar louvando um cântico. Jesus, ele sabe ser alguém atrativo. Ele sabe exalar o seu perfume. Ele sabe ser alguém que atrai para Ele. A Bíblia diz que com amor eterno, nós fomos atraídos. Existe uma atração do céu, da pessoa de Jesus a você. Não diz respeito a uma pessoa terrena. Diz respeito a alguém que te amou e entregou a sua vida por você. Ele te ama. Ele te ama com amor eterno. Com benignidade Ele te atraiu. Você vai estar recebendo nesse momento os elementos da ceia que marcam esse amor por você. Amém? Enquanto nós vamos estar louvando ao Senhor. Feche os olhos, adora ao Senhor, agradeça a Ele. Esses elementos que estão em suas mãos representam o valor que foi pago por você. A Bíblia diz que não foi com ouro ou com prata que fomos comprados, mas com sangue precioso. Preço muito alto. Ouro e prata não podia pagar, resgatar, nos libertar, mas Ele nos amou. Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, mas agora muito mais, sendo feitos filhos. Como filhos temos muito mais valor. O Pai nos ama muito, Ele não desiste de nenhum de nós. Assim como Ele teve todos esses encontros que foi falado nessa noite,